Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Odisseia, um canal dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual, e nessa série muito especial em que nós tratamos dos temas relacionados à prosperidade real. E eu gostaria hoje de ter uma conversa mais íntima, falar um pouco mais sobre por que eu acho tão importante a gente refletir, a gente entender o que é prosperidade real. Eu já tive um vídeo aqui em que eu falei dos dois modos em que a gente costuma viver, o modo de sobrevivência e o modo de prosperidade, da diferença sobre eles. Se você não acompanhou esse vídeo, vale muito a pena assisti-lo. Eu vou deixar aqui na descrição o link, vou pedir o pessoal para colocar também nos cards. Mas, em resumo, o modo de sobrevivência é aquele modo em que a gente vive ansioso, preocupado, temeroso em relação ao futuro, em que o nosso foco fica centrado em alguns aspectos da nossa vida, a gente às vezes não enxerga outros, e esse é um modo muito complicado porque ele tem a sua utilidade quando a gente está numa situação efetiva de perigo. Mas quando nós não estamos efetivamente em perigo, viver nesse modo, como muitas pessoas vivem, 7 dias por semana, 24 horas por dia nesse modo, isso pode trazer sérias complicações. E o modo de prosperidade é o modo em que nós conseguimos enxergar alternativas, oportunidades, possibilidades de crescer. E na minha concepção, nós como seres humanos viemos para esse mundo para prosperar. O ser humano não veio nesse mundo simplesmente para sobreviver. Nós estamos aqui porque devemos prosperar naqueles elementos que caracterizam a prosperidade. Nossa capacidade de gerenciar e mobilizar recursos, inclusive o nosso corpo físico, a nossa capacidade de aprender coisas novas, de conhecer, de contribuir para o crescimento intelectual, cultural da sociedade, e a nossa capacidade de influenciar e de exercer o poder que transforma o ambiente em que nós estamos. Então, prosperar é algo para o qual nós estamos aqui. O ser humano não veio somente para sobreviver. E eu posso falar um pouco disso porque eu experimentei isso na minha própria história. É sobre isso que eu quero comentar um pouquinho com vocês hoje. Porque quem olha a minha vida profissional hoje, as coisas que a gente já realizou, a maneira como a gente fala, onde nós estamos, talvez a gente perca a noção do que significam as nossas origens. E eu queria compartilhar com você hoje um pouco da minha história, porque eu não nasci da forma como eu sou hoje. O que eu sou é algo que foi construído ao longo de muitos anos, com esforço, com dedicação, com apoio também. A gente precisa ser honesto e grato por aquelas pessoas que nos apoiaram em momentos difíceis da nossa vida, mas é algo que foi construído. Eu nasci numa família que eu poderia chamar de uma família disfuncional, porque meu pai ele era alcoólatra, tinha vários problemas com álcool, e em função dos problemas que ele tinha com álcool, a situação com a minha mãe chegou a situações bastante graves, até a agressão física, e minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, era somente eu e meu irmão mais novo, que era 4 anos mais velho, era um bebê na época, e minha mãe se separou do meu pai porque era impossível a convivência. Só que ela era uma pessoa que não tinha o 2º grau completo. Então ela, para cuidar da gente, ela teve que pegar roupas consignadas nas confecções e vender na casa das pessoas, carregando sacolas de roupa dentro de ônibus, porque nem veículo, nem carro tinha naquela época. Demorou muito tempo até que ela conseguisse comprar um carrinho, que foi aquele Fusca antigo. Se você tem um pouco mais de idade, você vai se lembrar do Fusca. No começo ela vendia roupa andando de ônibus. E foi uma vida muito complicada. Eu diria que a gente só não passou fome na infância porque, eu pelo menos acredito nisso, Deus nunca permitiu, porque tinha dias em que a gente amanhecia e não tinha nada em casa para comer, e minha mãe fazia aqueles sapatinhos de crochê para criança recém-nascida, e de repente quando chegava ali umas 9, 10 horas da manhã, chegava alguém, comprava um sapatinho, e era isso que a gente tinha de recurso para poder comprar o alimento naquele dia, que às vezes não era muita coisa, às vezes a gente conseguia comer um arroz com um omelete, um molho de tomate, e essa vida na infância foi muito complicada. Mas teve uma coisa que a minha mãe sempre se preocupou com os filhos, que foi a educação. Ela sempre nos forçou muito a buscar aprender as coisas, a ir para a escola. Eu estudei até o meu 2º grau em escolas públicas, só a partir da faculdade que eu fui para uma faculdade privada, e esse era um aspecto importante. Essas dificuldades pelas quais a gente passou me trouxeram muitas lições e algumas oportunidades, porque eu comecei minha carreira profissional muito cedo.
Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Naquela época eu podia trabalhar com 14 anos de idade. Eu comecei limpando chão de uma mercearia e nessa oportunidade que eu tive de limpar o chão da mercearia, de ter o meu primeiro salário, eu tive a minha primeira lição com relação a dinheiro. Porque com o meu primeiro salário, eu comprei um ursinho. Não sei se você se lembra daqueles ursinhos carinhosos que tinha há muito tempo atrás. E a minha mãe adorava esses personagens. E eu fui lá com o meu primeiro salário, comprei um ursinho para ela. Ela guardou esse ursinho até o final da vida dela. Depois que ela já desencarnou, ela já está do outro lado da vida, mas ela guardou esse ursinho até o final da vida dela. E eu me lembro que quando eu tive a alegria de utilizar o dinheiro que eu conquistei para poder fazer uma coisa que tornou feliz uma pessoa que eu amava, que eu amo muito, eu percebi que o dinheiro tem esse papel, ele tem essa função de fazer com que nós possamos impactar positivamente a vida das pessoas que a gente ama. Levar um pouco de alegria, levar um pouco de tranquilidade, e isso é uma lição que eu nunca esqueci na minha vida. E é interessante porque anos mais tarde, já numa condição financeira totalmente diferente, eu tive a oportunidade de comprar um carro para minha mãe. E fui lá, escolhi o carro, escolhi a cor do carro que ela mais gostava. Minha mãe gostava muito de palavras, como paz, por exemplo. Paguei para que a placa do carro viesse escrito paz, as primeiras letras. Peguei o carro, fui, entreguei para minha mãe, um carro novinho. E uma coisa que eu achei interessante é que eu também fiquei feliz. Mas eu confesso que a felicidade que eu senti entregando o carro não foi proporcionalmente maior à felicidade que eu tive entregando o ursinho em relação ao preço. O carro valia milhares de vezes o preço do ursinho, mas eu não fiquei milhares de vezes mais feliz. Porque não é a quantidade do recurso, é a nossa disposição de empregá-lo em algo que faça sentido para as outras pessoas, algo que possa de fato trazer algum benefício. Então eu percebi que quando a gente lida com dinheiro, com prosperidade, algumas pessoas pensam equivocadamente que só vão ser pessoas prósperas, felizes, se tiverem uma quantidade grande de recurso financeiro. Nada de errado com isso, se a pessoa tem esse anseio, busca montar uma empresa, começar um negócio, tá? Pode ser uma pessoa que vai ter sucesso nessa área. Mas nós não podemos acreditar que a nossa felicidade real, ela depende da quantidade de recursos que nós temos e que a gente só vai chegar a uma felicidade real se a gente tiver quantidades astronômicas. Aliás, pesquisas que já foram feitas na área mostraram que quando a pessoa ela sai de um patamar de muita dificuldade financeira, obviamente que quando ela vai ganhando dinheiro, o nível de felicidade dela vai aumentando. Mas se ela vai ganhando cada vez mais, a felicidade não aumenta proporcionalmente. Porque isso vai chegando a um ponto em que mais dinheiro não necessariamente significa que a pessoa está agindo da maneira correta, que ela está empregando aquilo a bem do que ela gosta das outras pessoas. Às vezes a pessoa torna uma quantidade muito grande de dinheiro um motivo de preocupação, de ansiedade, de medo. Então o dinheiro ele tem esse papel de impactar positivamente a vida das pessoas, de nos trazer, sim, uma situação de contentamento, mas não é a quantidade de recurso que vai determinar a quantidade da sua felicidade. A gente pode se sentir muito feliz quando a gente acertadamente utiliza um recurso financeiro pequeno em algo que faça sentido para outra pessoa e para a gente. Eu continuei minha vida profissional e meu primeiro cargo de gerência foi com 17 anos de idade. Eu me lembro até hoje, porque eu estava vestido como um jovem que se veste normalmente, a calça jeans, tênis sujo, camiseta, e eu tive a minha primeira grande lição, porque a pessoa que me promoveu a gerente com 17 anos me deu um puxão de orelha na época e falou assim: olha, Saulo, eu vou te colocar nesse cargo, confio no seu trabalho, acho que você tem potencial, mas toma cuidado com a sua aparência, porque agora você vai estar representando a empresa. E eu comecei a pensar nisso, porque às vezes a gente não se preocupa tanto, né, com a maneira como a gente se apresenta, com a maneira como a gente se coloca. E isso faz parte da comunicação que a gente passa. Eu não estou falando aqui de luxo, nada disso, mas de você se colocar de uma forma em que você tenha a mensagem, a ideia que você quer passar, coerente com a maneira como você se apresenta, a maneira como você fala, a maneira como você está. Essa coerência, ela é importante. Aliás, foi nessa empresa que eu tive
a minha segunda grande lição em relação a como a gente crescer e prosperar. E essa eu nunca esqueci, porque ela foi realmente muito marcante. Nessa empresa já não era mais aquela mercearia, eu comecei depois a trabalhar como office boy, levar documento de um lado para o outro, pagar conta no banco. Naquela época tinha isso, a gente ia com o pacote de cheques assinados para pagar as contas no banco. E eu tinha que fazer uma opção todos os dias. Como a gente não tinha muito dinheiro em casa, eu tinha que decidir se eu tomava um lanche na hora do almoço ou se eu pegava o ônibus para casa. Porque se eu tomasse o lanche, eu tinha que voltar para casa a pé. Se eu voltasse de ônibus, eu não tinha dinheiro para tomar o lanche. Naquele dia eu resolvi tomar um lanche e aí tive que ficar lá na empresa durante o horário de almoço. E estava lá sentado, um pouco afastado assim, e o gerente da loja chegou e me procurou e falou assim: Saulo, você pode me fazer um favor? Eu falei: o quê? Você pode datilografar um contrato de aluguel de linha de telefone para mim? Eu sei que os mais jovens não devem ter nem ideia do que significa, mas, gente, algum tempo atrás a gente declarava telefone no nosso imposto de renda. Para você ter uma linha de telefone, você tinha que se inscrever, você tinha que pagar um valor caro, esperava algum tempo, e aquilo ia para a sua declaração de imposto de renda. E tinha até um mercado de aluguel de linhas de telefone. Hoje a gente vai em qualquer loja, em qualquer shopping, compra um celular por R$10, a gente já tem ali o chip, tem o número, né? Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas naquela época não era bem assim. E eu tinha um curso de datilografia. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu tenho um diploma de datilografia. Eu datilografava, né? Foi uma das coisas que eu gostava de fazer. E esse gerente me pediu, e falou: não estou fazendo nada, ok, vou datilografar. Sentei, datilografei o contrato para ele e esqueci do assunto. 6 meses depois, eu fui promovido a alguém que era faturista, a pessoa que emitia as notas fiscais. O salário melhorava um pouquinho, o emprego era dentro da loja, não precisava ficar andando pela rua, tomando sol. Fiquei muito feliz. Mas cheguei para o gerente e perguntei: escuta, por que você me promoveu, sendo que tem aqui um colega meu que é office boy há muito mais tempo do que eu, tem pelo menos 2 anos a mais de casa, e por que eu e não ele? Ele falou: Saulo, ele é uma boa pessoa, é uma pessoa dedicada, cumpre sim aquilo que está estabelecido, mas ele tem uma característica de fazer só aquilo que a gente pede, só aquilo que está na descrição de cargo. E quando a pessoa vai crescer, eu valorizo muito, isso ele me dizendo, eu valorizo muito quem tem essa visão de fazer algo mais. E naquele dia que você se predispôs a datilografar o contrato para mim, eu percebi que você tem isso, fazer alguma coisa a mais, por isso é que o cargo é seu e não dele. Essa lição para mim foi muito marcante. Eu nunca esqueci essa regra. A maneira da gente crescer, a maneira da gente prosperar é quando nós começamos a fazer um pouco mais do que a nossa obrigação, mais do que aquilo que o nosso cargo pede, mais do que aquilo que as nossas relações pedem. A gente, quando fala isso a gente pode levar para toda a nossa vida, porque não basta você ser um pai fazendo, uma mãe, fazendo só o essencial, dando comida, dando educação. Faz um pouquinho mais, esteja presente, agrega um pouco mais de valor. Quando a gente entende essa prosperidade que deriva do fazer algo mais, a gente está no caminho do crescimento. Eu nunca tive que pedir nenhum aumento de salário durante toda a minha vida, já passei por vários cargos, cheguei à diretoria de grandes empresas e nunca tive que pedir aumento porque sempre tinha essa postura de fazer algo mais. E quando isso não era em uma empresa, outra empresa acabava reconhecendo, e às vezes a gente mudava de emprego, ganhando mais no outro que a gente ia, mas por essa regra de fazer algo mais. Esses 2 elementos ficaram marcados para mim. Essa experiência com o primeiro uso que eu fiz do meu salário, de comprar o ursinho carinhoso para minha mãe e de entender que prosperidade, que crescimento está relacionado àquilo que você agrega um pouco mais àquilo que é a sua mera obrigação. Quando a gente fala de prosperidade, para mim particularmente, isso não é uma coisa que eu aprendi em livros, eu tenho essas 2 regras para a minha vida. Lidar com dinheiro, lidar com recursos materiais é algo que exige essa base. Porque se a gente não tem esse entendimento mais profundo do que seja prosperidade real, a gente corre o risco, às vezes, até de ganhar recursos financeiros. Mas se a gente não tem essa base, a gente acaba
se desfazendo deles de maneira inadequada, a gente perde. Eu, durante a minha trajetória profissional, tive a oportunidade de conviver com pessoas que eram multimilionárias e pessoas que às vezes tinham dificuldade. E eu já vi empresários multimilionários ir à bancarrota, alguns inclusive cometerem suicídio em função da situação que chegaram, e pessoas que às vezes eram empregadas domésticas e viveram as suas vidas, compraram seu apartamento, a sua casinha e tiveram vidas prósperas. Porque prosperidade real não é simplesmente a quantidade de recursos que a gente tem na nossa conta bancária. Prosperidade real envolve o desenvolvimento de todas as nossas habilidades, envolve os valores que a gente cultiva. Eu costumo dizer que quando a gente fala de prosperidade, existem 5 P's que a gente precisa lembrar deles. O primeiro deles é esse, o da própria prosperidade. Lembrar que nós viemos nesse mundo para prosperar. O segundo P é princípios. Nós precisamos ter princípios de vida, aspectos morais que nos guiem, elementos que possam, no momento de decisão, no momento de uma situação às vezes complexa, a gente decidir de acordo com os nossos princípios. A gente também precisa de propósitos. E quando a gente fala de propósitos no plural, aqui no Projeto Odisseia, a gente sempre lembra que a vida não é algo que tem que ter um único propósito. Isso é uma ingenuidade, porque nós temos várias áreas na nossa vida. Temos a nossa área profissional, temos a nossa área afetiva, temos a nossa área familiar, temos a nossa área espiritual, temos a nossa área pessoal. E para cada uma dessas áreas, nós devemos ter o propósito para aquela área. Nós devemos ter o elemento que especifica o que nós queremos daquela área. Como é que nós queremos ser vistos como pais, como mães, como esposos, como esposas? Como é que a gente quer ser visto na sociedade, no nosso ambiente de trabalho? Então, quando a gente pensa nesse propósito, não caiamos no equívoco de achar que a gente tem que ter um único propósito. A gente precisa ter vários propósitos e são eles que definem se nós estamos na direção correta. Porque não existe fracasso maior do que chegar aonde a gente não estava querendo. Não existe perda maior do que a gente gastar tempo e energia na busca de alguma coisa que não é o que está alinhado aos nossos propósitos. Então, prosperidade, propósito, princípios. Os 2 últimos P's são muito importantes, porque o quarto é paixão. A gente precisa fazer alguma coisa que goste, alguma coisa que esteja alinhado com aquilo que a gente valoriza. Esse aspecto é tão importante que muitas vezes ele determina se a gente vai ter sucesso ou não, principalmente do ponto de vista profissional, da gente conquistar a nossa renda. Eu me lembro de um caso que eu estava numa empresa, era diretor, e a gente estava contratando uma pessoa para a área de contabilidade. E nessa empresa, tinha a equipe de contabilidade, era uma das áreas que ficava subordinada à minha diretoria. A gente tinha ali 22 pessoas, surgiu uma vaga, e eu sempre fazia questão de conversar com quem estava prestes a entrar. Então eu sempre pedia para deixar assim, olha, separa os 3 melhores candidatos e eu vou fazer a última entrevista com eles para conhecer as pessoas, para que elas me conheçam também. Às vezes quando você está numa grande empresa, você nem sempre tem chance de conversar todo dia com as pessoas, então eu fazia questão de que quando a pessoa fosse entrar, eu a conhecesse e ela também me conhecesse. E teve uma entrevista que eu achei muito interessante, porque é de um rapaz que chegou, tinha as habilidades, tinha o conhecimento, a gente sabe que isso é importante, mas as soft skills, as habilidades que não são só as hard skills, as técnicas, também têm seu valor. E aí eu entrei nessa seara para avaliar como é que essa pessoa estava em relação aos soft skills. E aí, conversando com ele, eu percebia que, volta e meia, ele trazia de novo a discussão para o técnico, e estava sempre voltado, mas tinha um pouquinho de dificuldade de avançar nas questões mais softs da vida, né? E falando, né, eu quis entender um pouquinho, perguntei para ele, escuta, por que você escolheu contabilidade como profissão? Ele falou, Saulo, meu pai é contador, meus tios são contadores, eu tenho 2 irmãos que também são contadores, minha família toda tem tradição na contabilidade, então eu achei que seria natural seguir também esse caminho. Eu falei, nossa, que interessante, né? Mas no fundo, quando ele falava isso, eu percebia que ele não tinha muito entusiasmo. Era como se ele tivesse escolhido essa carreira
exatamente em função disso que ele estava dizendo, porque as pessoas da família tinham optado por isso, e aí ele acabou seguindo também a parte de contabilidade, porque as pessoas da família eram todas contadores. Eu perguntei para ele assim, alguma coisa que para mim é muito importante, quando eu faço uma entrevista, quando eu seleciono uma pessoa, é assim, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Quando eu fiz essa pergunta, o rosto dele se iluminou. Ele falou assim, Saulo, eu adoro fotografia. Adoro fotografia. Quando sobra um tempo, final de semana, eu pego a minha máquina e eu vou para um parque, para a rua, para algum lugar, tirar foto. Eu fico fascinado, sabe, com a técnica, com a parte de luz, com as câmeras, com as lentes. Eu adoro fotografia. É uma coisa que para mim é uma paixão. Aí eu, percebendo isso, fiz uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Eu falei, escuta, por que você está buscando um trabalho na área contábil ao invés de seguir a sua paixão? Você fala, mas fotografia não dá dinheiro. É muito difícil a gente ganhar dinheiro sendo fotógrafo hoje em dia. Todo mundo tem celular, bate foto do jeito que quiser. Eu falei, olha, não acredito que seja assim, né? Eu acho que existem muitas possibilidades, inclusive a gente tem a internet aí que pode tornar uma pessoa conhecida, ela foca num determinado nicho, ela propõe alguma coisa que tenha valor para as outras pessoas, e eu vejo pessoas todos os dias desenvolvendo carreiras naquilo que gostam. E ele ficou meio decepcionado, falou assim, Saulo, eu até acho que é possível, mas eu preciso do emprego. Nesse momento eu parei, olhei para ele e falei, olha, eu estaria sendo injusto com você se eu te desse esse cargo. Eu estaria te enterrando em um lugar que não é o seu. Então eu te sugiro que vá buscar a sua paixão. Ele ficou um pouco decepcionado, mas eu falei, olha, confia. Abra uma conta no Instagram, começa a se apresentar nas redes sociais, fala daquilo que você gosta, você tem entusiasmo, você tem conhecimento, investe na divulgação daquilo que você tem como algo de valor mesmo, que é seu. Não seu patrimônio de família, né, de conhecimento de família, nada de errado com isso, mas você não está encaixado dentro desse contexto. Começa. Dei ali algumas dicas, fiz algumas orientações, passei meu celular para ele e falei, olha, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, pode me ligar, tem canal aberto comigo, mas eu não posso fazer isso com você, eu não posso te enterrar dentro de um departamento de contabilidade que não é o que você quer. Nada de errado com a contabilidade, eu tenho grandes amigos que são contadores, um deles é uma pessoa fantástica que eu conheci há vários anos, até hoje, é uma pessoa que está bem próxima, admiro bastante, mas aquele jovem especificamente, ele não tinha nenhum pendor para a contabilidade. Depois de 6 meses, eu recebo uma mensagem desse rapaz. Nessa mensagem ele me agradecia por não tê-lo contratado, porque ele havia seguido aquelas orientações que eu tinha dado e, em função disso, ele estava muito feliz fazendo aquilo pelo qual ele tinha paixão e dizendo, Saulo, e eu estou ganhando mais do que o que eu ganharia se tivesse na vaga que você, graças a Deus, não me aceitou. Então é preciso que a gente tenha paixão, é preciso que a gente busque algo que a gente goste. O mundo está repleto de pessoas que podem se beneficiar daquilo que você gosta, daquilo que você faz. Pode ser fazer docinhos, pode ser tocar música, pode ser administração, alguma outra área, ou seja, as necessidades humanas são muito variadas e sempre tem alguém que você pode servir, que você pode ajudar com aquilo que você gosta. O último P é o P da perspectiva. E esse P da perspectiva ele é muito importante. Porque às vezes quando a gente fala de prosperidade, as pessoas esquecem essa dimensão da perspectiva. Esquecem que nós podemos estar a caminho da prosperidade, tendo dado alguns passos. Mas da mesma forma que a gente não pode exigir que uma semente dê os frutos algumas horas depois que a gente lançar ela no solo, cobrir, colocar o adubo e regar, o nosso trabalho em relação à prosperidade é uma jornada. E nessa perspectiva, nós precisamos saber o que nós já conquistamos, o quanto nós já caminhamos, para que possamos aproveitar o processo, a jornada, e a gente não ficar preso no sentimento de que só vou me sentir próspero quando eu chegar lá. Não,
A prosperidade é algo que se constrói todos os dias, a cada passo, a cada andar. É possível começar a ser próspero hoje. Se a gente começa a desenvolver novas habilidades, se a gente avança um pouquinho no nosso controle financeiro, toma pé da situação, se a gente se desenvolve, lê um livro, assiste um vídeo que pode ser útil, a gente está caminhando na direção da prosperidade. E a perspectiva tem um outro aspecto também, que a gente não esquecer daquelas pessoas que estão em posições inferiores do ponto de vista material que a gente. E elas sempre existem. A gente não pode achar que, eu tenho tanto e aí por isso eu não sou próspero. Basta que a gente caminhe pelas ruas, que a gente dê uma andada nas grandes cidades. Quando eu ando aqui nas ruas de São Paulo, eu vejo pessoas que passam por dificuldades, com limitações, com restrições. E a gente precisa, às vezes, sair um pouquinho de dentro de nós mesmos, do nosso ambiente, e caminhar pelas ruas para a gente ver pessoas que, do ponto de vista delas, tudo que nós possuímos é o que elas mais gostariam de ter, para que a gente possa estender a mão e ajudar. Porque quando a gente fala de prosperidade real e legítima, necessariamente ela envolve também converter o que nós temos em auxílio, em algo que seja útil para as outras pessoas. Então, quando nós pensamos em prosperidade, a gente lembrar que prosperidade vem com princípio, vem com propósito, vem com perspectiva e com paixão. E essas são as coisas que me guiaram na minha trajetória profissional, no meu crescimento. Cheguei, fiz mestrado, tenho mestrado pela USP, sou feliz, constituí uma família, tenho 3 filhos maravilhosos, uma esposa que é meu anjo da guarda encarnado, mas isso não se constrói sem que a gente tenha princípios, valores, e o que eu fiz aqui hoje foi compartilhar um pouco daquilo que é meu, que fez parte da minha trajetória, não são coisas que eu aprendi em livros, mas que me trouxeram até onde eu estou, e eu espero que seja útil para você também, para que você entre nessa estrada, nesse caminho da prosperidade real, da prosperidade legítima. Agradeço a sua atenção até aqui, espero que você continue acompanhando o nosso canal, a nossa série, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!